O mundo cansou da esquerda e ela está sendo varrida do mapa. É, meus amigos. Agora está sendo a vez da esquerda boliviana. Parece que levaram um samba lá na Bolívia. Bom, estamos iniciando mais um dia de React. Hoje vamos estar reagindo às principais notícias do canal Ancapso dessas últimas 24 horas. Esse é o Capso e nós vamos falar agora sobre a eleição na Bolívia, que foi muito positiva para a direita. Enterrou completamente o MAS, que é o movimento ao socialismo que era apoiado pelo Lula, que tinha o Evo Morales e o Luiz Arce como principais expoentes, e que aconteceu a mesma coisa que aconteceu lá nos Estados Unidos e lá na Argentina. Quando a Bolívia percebeu que a direita estava crescendo e coisa e tal, tentou voltar ao poder a qualquer custo, fez tudo que podia e mais algumas coisas que não podia para voltar ao poder e conseguiu voltar ao poder. O Luiz Arce, que é de esquerda, né, é do MAS, ganhou a eleição da Bolívia em 2019. Só que voltou de forma inconsequente. Por quê? Porque o que acontece agora é que a informação descentralizada, o barateamento do custo da informação, o barateamento do custo de transação acaba tornando o Estado ineficiente. Qualquer coisa que o presidente de esquerda, que aposta em Estado grande, tente fazer para melhorar a economia, melhorar a situação do país, só piora a situação do país. O resultado é uma crise econômica enorme e o pessoal indo para a direita com muita força. Não deixa de ser um preview do que a gente vai ver aqui no Brasil em 2026. Mas tem que tomar cuidado, tem umas lições nessa história. O que foi o resultado lá? Vai para o segundo turno o Rodrigo Paes e o Tuto Quiroga. O Tuto Quiroga é a direita de lá, mas quem ganhou, na verdade, quem ficou na frente, na verdade, foi o Rodrigo Paes, que foi uma surpresa. E não é tão de direita assim como a gente vai mostrar aqui. Essa notícia foi sugerida por Joelson, Bolsolavista é Bolsolavo, Peter Continue Falando Soberania e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? É isso aí, pessoal. Você que não conhece o canal do Peter ainda, o canal Ancapso, vá lá conhecer. O cara é bom no que faz. Ele é bem técnico no, nos vídeos dele. E claro, né, pessoal? Por favor, se inscreva aqui no canal também. Eu estou começando agora. Ainda não tenho a experiência que o Peter tem, né? Mas vou fazer de tudo para cada dia melhorar cada vez mais. Então, por favor, dá essa forcinha aí, tá bom? Então, antes de mais nada, é preciso deixar claro que o que a gente tem por enquanto são resultados preliminares. O site da Bolívia de apuração ainda não divulgou, no momento que eu estou gravando esse vídeo, nenhum resultado oficial, tá? Então, imagina-se que em algum momento isso vai ser confirmado, mas ainda não tem nada oficial. Porém, os jornais lá na Bolívia já dão como certa esse segundo turno entre o Paes e o Quiroga, né? Então, vamos entender o que está acontecendo aqui. Olha só que coisa. Um lado positivo dessa história. O lado positivo é a extrema esquerda perdeu. Olha só o que é. Isso aqui ó, era a sala do Partido Mais. Né? O Mais é o Movimento ao Socialismo, que é o PT deles lá, né? A extrema esquerda deles lá. É o partido aliado do Lula, é o partido aliado. Claro, né, meu amigo? É o partido do painho. E o painho tá se ferrando em todo canto, né? Ele vai se ferrar aqui no Brasil também, pode aguardar. Do ex-presidente Evo Morales, aliado do atual presidente Luiz Arce. Isso daqui era como é que estava a sala de apuração do Mais. O pessoal já sabia que perdeu. Nem ficaram para escutar. Pior, ficaram em quarto e sexto lugar. Eles tinham dois candidatos, ficaram em quarto e sexto lugar lá na eleição da Bolívia. Muito atrás, tá? Os três primeiros lugares. Traduzindo, levaram samba, meu amigo. Ô painho, vá se preparando para 2026 que você vai levar um samba também, viu? Eram da direita. Aqui, ó, aqui, última hora, desaparece a esquerda de Evo Morales na Bolívia. É o que eu estou falando para vocês. É o que vai acontecer aqui no Brasil. É o que aconteceu na Argentina. É o que aconteceu nos Estados Unidos. A direita está crescendo, a esquerda com um desespero enorme porque está sentindo que está perdendo o controle da população, não consegue mais emplacar aquelas frases fáceis de efeito para controlar a população.
porque faziam isso na época da televisão, né, da televisão centralizada, da informação centralizada. Agora, com a informação descentralizada, o argumento subiu o nível, ou seja, você tem que ter um argumento melhor para convencer as pessoas, e a esquerda se ferra nessa história. E aí eles ficaram preocupados com isso, não vamos voltar ao poder, vamos fazer alguma coisa para voltar ao poder. Aconteceu nos Estados Unidos, aconteceu na Argentina, aconteceu no Brasil e aconteceu na Bolívia também. Fizeram de tudo para voltar ao poder. Mas aí o que acontece? É o que eu falo para vocês, a mudança que está acontecendo no mundo é muito mais estrutural do que... O povo tá cansando, né, pessoal? O povo do mundo inteiro tá cansando da esquerda. A galera tá acordando, tá vendo que tudo que esse pessoal promete é apenas promessa. Nunca sai do papel. Em todo país que eles assumem, o que que acontece? Cada vez o país se afunda mais, a pobreza aumenta, e eles ficam mascarando tudo, dizendo que não, que o país saiu do mapa da fome, que o país saiu da pobreza, enquanto nós sabemos que não é verdade, né? Então o povo tá cansando disso, cara. Pode ver que no mundo inteiro a esquerda tá sendo varrida. E eles não se aprumam não, que eles vão acabar. E assim eu espero que essa esquerda nojenta acabe. Que esse povo não é do bem, não. esse pessoal imagina. Eles acham que não, que a direita está atrapalhando, não, Bolsonaro golpista. Meu amigo, o Bolsonaro é a melhor opção que a gente tem nesse momento. O pessoal da esquerda vai ver que no momento que eles conseguirem anular o Bolsonaro, vai surgir coisa muito pior do que o Bolsonaro no final das contas. Não tem chance. O povo está movendo para a direita. O caminho é esse. Ou a gente vai para lá de forma comportada e razoável e dentro dos preceitos razoáveis e civilizados do mundo, ou se o STF continuar insistindo nessa ideia de que não, que a direita não é permitida no Brasil, é proibido. Se é de direita é golpista e coisa e tal. Né? A direita tem que ser a centro-esquerda, que é o PSDB. Só pode a centro-esquerda, que é a direita sem voto. Né? Se continuarmos nesse negócio, vai ser uma coisa muito pior mais adiante. Né? Eu espero que o chacoalhão que o Trump está dando resolva esse problema. Né? Enfim, a esquerda desapareceu na Bolívia. O mais... Vamos torcer, né, pessoal, que eles não... que eles permitam, né? Aparecer um candidato de direita que tenha votos, que ele não fique inelegível, que nem a maioria tá ficando, né? Vamos torcer que eles permitam que tenha oposição no país, né? Engraçado é o seguinte, esse cara aqui, o Evo Morales, amicíssimo do Lula, foi o cara que invadiu as refinarias da Petrobras lá em 2006. Eu fiz um vídeo sobre isso ontem, né? O pessoal fala até hoje, não, porque é fake news, não, a Bolívia não tomou as refinarias da Petrobras, não, os postos da Petrobras, não. Tomou sim, foi verdade, é verdade isso. Todos os sistemas de fake news do Brasil falam mentira. Na época saiu em tudo que foi campo, né, pessoal, que isso aconteceu. E se você tirar um minutinho ali do seu tempo e fizer uma busca minuciosa, você vai achar vídeos falando sobre isso foi um roubo da Bolívia, né, pro Brasil. É só você tirar um tempinho e fazer uma pesquisa que você acha. Vídeos, notícias, matérias falando que a Bolívia tomou as refinarias do Brasil. Ao dizer que não foi isso. A Petrobras investiu 1,5 bilhão de dólares nessas refinarias da Petrobras lá na Bolívia, recebeu como pagamento 112 milhões de dólares, uma merreca. Recebeu um trocado que o Lula aceitou que o Evo Morales pagasse para isso, só para dizer que que não foi invasão, foi só para dizer que vendeu a refinaria. E, de novo, venda não funciona assim. Quando você vende alguma coisa, você entra em contato com o cara que está comprando. Ah, tu topa? Topo. Tal valor? É isso aí. Beleza. Então deposita o dinheiro aqui, tá aqui a coisa que eu te vendi. Não é assim que funciona a venda. Como é que aconteceu com a refinaria da Petrobras? O Evo Morales invadiu a refinaria, botou um monte de soldado do exército da Bolívia lá, tomou as refinarias, aí depois foi discutir o preço com o Lula. Isso não é compra e venda. Isso não é assim que funciona a compra e venda. Isso é roubo, né? Roubou as refinarias do Brasil, né? Enfim, o Evo Morales é esse idiota e aí ele foi proibido de concorrer esse ano por conta da Suprema Corte lá da Bolívia. Ele está sofrendo acusações de pedofilia, de assédio sexual a crianças, parece que ele andava com um grupo de várias adolescentes que faziam sexo com ele.
Ele diz que não, porque eu sou índio, a minha ancestralidade é indígena. Caraca, se eu fosse índio, eu ia ficar puto com isso, cara. Que porra é essa de botar esse negócio de dizer que índio faz pedofilia e coisa do caramba? Não, meu amigo, olha só, toda raça humana tem comportamentos no passado que são deploráveis. Todo mundo, se buscar na raça branca também, branco, preto, todo mundo tem coisa ruim no passado. Felizmente, nós evoluímos e não fazemos mais esses comportamentos horríveis, né? Um cara dizendo, não, porque eu sou índio, então eu posso comer criancinha. Ah, porra, vai se fuder, né? Não pode não, porra, caramba, né? E aí o cara tá respondendo por isso, foi proibido de concorrer lá na Bolívia. Aí ele sugeriu... Será que o Peter falando esse monte de coisa que não pode falar, será que eu posso postar esse vídeo, cara? Eu acho que isso vai dar BO, viu? Mas bom, vamos lá, né? Vamos postar esse trem assim mesmo. o voto nulo, igual o MBL aqui no Brasil, né? Tipo o MBL. Sugeriu o voto nulo. Acabou que o voto nulo teve uma fração pequenininha no final das contas, não teve nada, né? Bom, essa é a boa notícia. A boa notícia é que só tem 2 candidatos da direita na eleição da Bolívia. Agora vem a má notícia. A notícia não é tão boa assim. Bom, tá aqui o resultado, pelo menos nesse momento que eu estou gravando o vídeo, mas deve ser mais ou menos isso, tá? Porque geralmente quando tem esses resultados já está bem encaminhado, né? Então, em primeiro lugar, deixa eu tirar minha cara daqui. Em primeiro lugar, o Rodrigo Paes, que é do Partido Democrata Cristão, está com 31% dos votos. Em segundo lugar está o Tuto Quiroga, que esse cara aqui é da direita mesmo. O outro cara da direita mesmo é esse Samuel Dória que está aqui com 20%. Esses dois aqui são da direita mesmo. Esse cara aqui é da direita, mas é direita PSDB. Esse cara aqui, ele era do movimento estudantil na época da ditadura militar, de 70, chegou a ser exilado. Sabe Fernando Henrique Cardoso? Aquela história toda do Fernando Henrique Cardoso. Foi exilado, né, os pais dele foram exilados, e então ele começou, era do movimento de ressurreição esquerdista na época da ditadura militar. Hoje em dia ele se apresenta como de direita, Movimento Democrático Cristão, né? E ele que ficou na frente da votação. Então essa é a má notícia. Aparentemente, a gente não sabe como é que vai ser o segundo turno. O segundo turno agora é outra eleição, né? Ou seja, pode ser... Repara que foi bem distribuído os votos, né? Esse cara aqui, o Andron... Cara, mas você vendo ali, você olhando ali as porcentagens ali, 27,3 e 20,2, que são os 2 candidatos de direita, se você somar isso aí, você ganha de lavada, cara. Não é possível que a galera que votou nesses 2 candidatos, que é certeza que são de direita, vão votar num que, né, é duvidoso. Será que o povo de lá da Bolívia é que nem o povo daqui do Brasil? Pôncio é o primeiro cara da esquerda que apoia o Evo Morales, esse cara aqui do Andrócio. O segundo é esse tal de Eduardo aqui. Os outros são centro, né? Então, ou seja, essa turma toda aqui, a direita ficou com os 3 primeiros lugares. Não foi só os 2 primeiros lugares, os 3 primeiros lugares ficaram com a direita. O problema é que Traduzindo, né? A esquerda lá, a extrema esquerda lá levou um baile daqueles. Os caras não é tão zonzo, tonto até agora. o cara que ganhou não é bem direita. É direita PSDB, direita PSD. Né? E aí que eu falo para vocês que é o problema dessa história. Se você olhar aqui a ficha do pessoal, tá aqui, ó, aqui, ó, repara que o tal do Rodrigo Paes, que é esse cara da esquerda, do PSDB, ele estava com pouquíssima chance de ganhar. Aqui, olha só, é a coisinha verde aqui, ó, praticamente 0 chance de ganhar. Tava todo mundo apostando entre os 2 caras da direita, que eram o Quiroga e o Medina. E sendo que nos últimos dias virou muito fortemente aqui, o Quiroga cresceu, o Medina caiu, mas os 2 aqui são de direita mesmo. O roxozinho aqui é o Rodrigues, que é o melhor candidato da esquerda. Ele caiu pra caramba. Agora, esse verdinho aqui foi quem ganhou, meu amigo. Olha que coisa. Esse verdinho aqui tá na frente, ganhou de todo mundo. Né? Tudo bem que vai ter o segundo turno ainda. A gente não sabe quem vai ganhar o segundo turno. Mas isso está chamando muita atenção, muita gente preocupado com questão de fraude, coisa e tal. Rapaz, como que pode um negócio desse? Como é que o cara tá lá com 1,8% e sai em primeiro lugar no primeiro turno?
Rapaz, no mínimo estranho, não? É no mínimo estranho. Pois bem, meus amigos, essa foi a primeira notícia, né? Vamos estar reagindo agora à próxima notícia, que parece que a presidente do Banco do Brasil tá dando prejuízo por lá. Parece que o banco não tá mais tendo lucro, o banco tá passando por uma crise. Alguém esperava alguma coisa diferente disso? A presidente do Banco do Brasil foi colocada pelo painho. Então, já viu, né? O resultado não poderia ser diferente. Então, vamos estar reagindo aí a mais essa notícia. O Peter vai trazer aí em detalhes o que está acontecendo lá pelo Banco do Brasil. E nós vamos falar agora sobre a diminuição do lucro do Banco do Brasil, tá? Aqui, por você ver, né? Você botar qualquer coisa na mão de petista, a coisa dá errado. Evidentemente que é isso, né? E a culpa dessa história é exatamente da política do Banco do Brasil com o agro. Vamos entender isso daqui, por quê? Porque o Banco do Brasil é um dos grandes financiadores do agronegócio brasileiro. E o fato do Banco do Brasil estar brigando com os fazendeiros, com o pessoal do agro aqui no Brasil, está gerando este problema, tá? Repara, isso daqui ainda não é função da Lei Magnitsky. Daqui a pouco vem os efeitos da Lei Magnitsky, vai ser muito... Olha só, já tá dando esse BO todinho só com essa treta entre o agro e o governo, o Banco do Brasil e esse povo aí. Você imagina quando essa lei aí começar a dar resultado? Cara, o rombo vai ser grande. Você não tem noção do que pode acontecer. Mas é isso aí, né? O amor venceu. Vocês lembram, viu? Quando o prejuízo estiver grande, o rombo estiver grande, você lembra que o amor venceu. Amor custa caro, meu. muito pior, mas por enquanto ainda não é isso. O fato é que o Banco do Brasil viu o seu lucro cair 60% no segundo trimestre e reduziu o pagamento de dividendos em 30%, o que é uma tragédia para qualquer empresa nesse caso. O Lula conseguiu destruir o Banco do Brasil. Caramba, bicho, 60%? Cara, isso é um prejuízo grande pra caramba, bicho. Você imagina? Você ganha lá seu salário mínimo lá e aí seu patrão chega e fala, olha, esse mês nós vamos reduzir 60% do seu salário. Nós não vamos conseguir pagar o seu salário integral. Aí você só imagina, você tem o seu salário todinho ali, já garantido, as dívidas ali, garantido para cada dívida que você tem. Seus custos. Reduz 60%, o que você faz? Né? É só orar, né? É orar ou rezar. Depende da sua religião. Né? E isso pode ser muito pior, porque, como eu falei para vocês, o Banco do Brasil é a base do agronegócio brasileiro. Isso pode ter efeitos muito maiores em termos de economia brasileira como um todo. Então, a tragédia do Banco do Brasil era esperada. No momento que botaram um socialista para governar o país, a tragédia de tudo é esperado, né? E, segundo o balanço, o resultado foi pressionado pelo agronegócio. Aí o Lula está dizendo o seguinte, ó, governo Lula atribui queda do lucro do Banco do Brasil à pauta bomba do Congresso e mantém a boa avaliação da Tarciana. A Tarciana é a presidente do Banco do Brasil, uma esquerdista inveterada, comunista, extrema esquerda. Que foi... É sempre assim, né, pessoal? Eles nunca têm culpa de nada. O mundo tá desabando, mas não, a culpa é do agro, a culpa é do Congresso, a culpa é do Trump, a culpa é do clima, a culpa é do raio que parta, menos deles. Eles nunca têm culpa de nada. Foi colocado no Banco do Brasil pelo Lula. E adivinha o que ela fez? Ela falou que resolveu apertar o agronegócio, porque ela acha que o agronegócio não está funcionando direito, não tem comunismo suficiente no agronegócio, está pressionando o agronegócio. E adivinha, deu merda, né? É lógico que ia dar merda, né? Então tá aqui, ó. É claro que ia dar merda, né? Cara, o agro é o que movimenta esse país. Quem que sustenta o país? É o agro, cara. Quem que mais gera emprego, além do setor de serviço? O agro. Então é lógico que ia dar merda, né? O que aconteceu? O Banco do Brasil reportou nessa quinta-feira, dia 14 de agosto, o lucro líquido ajustado de 3,78 bilhões no segundo semestre, um tombo de 60% ano a ano. Repara que esse tombo aqui é impressionante. Por quê? Porque todos os bancos no Brasil estão lucrando horrores. Porque o governo Lula adora pegar dinheiro emprestado e você sabe, o banco vive de pegar dinheiro emprestado, de emprestar dinheiro para os outros, né? O governo Lula, com os nossos impostos, paga os juros dos empréstimos que ele mesmo faz
E com isso os bancos lucram horrores. Os bancos no Brasil não têm onde enfiar dinheiro, de tanta grana que eles estão ganhando com o governo Lula. Não é à toa que toda a Faria Lima, todos os grandes bancos apoiam a esquerda aqui no Brasil, ganham dinheiro como nunca, nessa ilusão de que o governo vai resolver a economia, eles saem pegando dinheiro emprestado como se não houvesse amanhã e acaba gerando esse tipo de problema, né? O Banco do Brasil, ao contrário, está tendo prejuízo, né? Novamente pressionado pelo agronegócio, bem como estimou um lucro menor para o ano e cortou o percentual de resultado a serem distribuídos aos acionistas. Veja, quando uma empresa tem lucro, uma parte desse lucro ela é colocada para reinvestimento na própria empresa. Isso é normal, qualquer empresa faz isso. Então você pega aquele dinheiro, uma parte dele vai ser redirecionado para investir na própria empresa, em novos negócios, né, novas coisas, coisa e tal. Mas uma parte é usada para bancar os donos da empresa, os acionistas da empresa, né? E isso é muito importante, porque como eu falo para vocês, essa ideia de que você não precisa de investimentos mais, não que a gente já tem as coisas aqui já resolvidas, não precisamos de mais investimento, isso não funciona, você sempre precisa de mais investimento. Se você não está botando um resultado decente para o seu investidor vai embora, você vai ter menos investimento, você vai ter menos dinheiro no futuro, é ruim esse tipo de coisa. Então, o Banco do Brasil não apenas informou um tombo no lucro absurdo, no momento que todos os bancos no Brasil estão aumentando o lucro, o Banco do Brasil está perdendo dinheiro, e além disso, o quanto ele vai distribuir para os acionistas é menor. Por que essa decisão? Meu amigo, você que investiu nas ações do Banco do Brasil, agora você tá com o que não passa um sinal de Wi-Fi, né? Cara, você investir em empresa estatal, você tá pedindo para tomar fumo, meu amigo. Porque, cara, o governo é um sanguessuga, meu. E é difícil, né? Uma empresa estatal que esteja sobre o domínio de esquerdista que dê lucro. Cara, se você confiar, você tem um governo esquerdista e você confia seu dinheiro nesse governo, você é muito doido, cara. Decisão é fruto do comunismo. A liderança do Banco do Brasil foi colocada pelo Lula, né? A moça, como é que é o nome dela? Tem o nome dela aqui, Tarciana. Ela é de extrema esquerda. É aquele pessoal que acha que lucro é errado, que agronegócio é fascista, aquelas coisas que você sabe que é uma besteira, mas é uma besteira que causa prejuízos para a sociedade brasileira no futuro, né? Então tá aqui, ó, para o segundo trimestre, as projeções apontavam um lucro de 5 bilhões, segundo a LSEG, né? Acabou que o lucro foi só de 3,78 bilhões, uma queda significativa, e também o payout, que é o quanto o banco paga para os seus acionistas, caiu para 30% versus 40% e 45% anteriormente. O Banco do Brasil citou a decisão citando os resultados, a necessidade de caixa, proteção de capital, perspectivas nos mercados de atuação e manutenção e expansão da capacidade operacional, entre outras razões. Ou seja, a presidente do Banco do Brasil quer investir mais dinheiro e quer pagar menos para os acionistas. Isso, em algumas empresas, é visto até como positivo. Por exemplo, a Tesla é uma empresa que investe muito, reinveste muito do que ela ganha. E faz sentido, porque é uma empresa tecnológica, ela precisa estar na ponta da linha de investimentos em tecnologia para continuar sendo viável. Agora, um banco como o Banco do Brasil meio que faz muita diferença isso, porque um banco, é uma coisa relativamente simples, não tem nenhuma inovação tecnológica e coisa e tal, não tem nenhum mercado. O Banco do Brasil hoje em dia, isso é verdade, uma coisa positiva do Banco do Brasil, ele já está no Brasil inteiro, ele não tem para onde expandir, vai expandir para onde, né? Então, ou seja, essa insistência da presidente do Banco do Brasil em colocar dinheiro na própria empresa só tem uma explicação. É a explicação do motivo pelo qual toda empresa estatal é um lixo. É porque o pessoal começa a trabalhar para o próprio pessoal que está na empresa ganhar dinheiro, né? Lembra, quando você tem uma empresa privada, se os dirigentes dessa empresa começam a trabalhar para a empresa ter prejuízo, vou voltar atrás mais um pouquinho. Todo ser humano procura o melhor para si. Isso é inevitável. Todos nós. Eu procuro o melhor para mim. Você procura o melhor para você. Todo mundo quer o melhor para si. Então, existe uma tendência na empresa de que a gerência, que a direção da empresa, busque muito mais melhorar a condição da própria gerência da empresa do que da empresa como um todo.
Mas quando é uma empresa privada, se o gerente começa a fazer isso, os donos vão lá e falam, pode não pode fazer isso não, porque porra, tá errado, eu quero lucro. O objetivo dessa empresa aqui é lucro. Você tem que trabalhar para atender o cliente de forma adequada e gerar lucro para os acionistas que investiram na sua empresa. O problema é quando a empresa se torna estatal. A empresa estatal não tem essa lógica, a empresa estatal não está nem aí. Por quê? A maior parte das pessoas que está ali é empregado público, é gente que foi colocada por apadrinhamento político, como a tal da Tarciana e tantas outras pessoas que estão no Banco do Brasil. Então eles não estão nem aí, não faz diferença se vão ter lucro, se vão ter prejuízo, se os acionistas estão satisfeitos, estão insatisfeitos, não interessa nada. O que interessa para eles passa a ser só o que é melhor para os funcionários do próprio Banco do Brasil. E isso, assim, vamos supor que você seja um funcionário do Banco do Brasil, pode parecer uma coisa boa. Até pode ser bom no curto prazo, mas vai ser ruim no longo prazo. Por quê? Porque no longo prazo, esse tipo de comportamento gera uma empresa que não dá lucro. E aí acaba fudendo com todo mundo, inclusive com o funcionário do Banco do Brasil que entra nessa história. É por isso que eu falo, Então é isso, pessoal. Essa daqui foi a segunda notícia de hoje. Vamos ver aqui a próxima notícia que eu não sei qual é. Deixa eu... é. Parece que eles acharam aqui um meio para prender o Eduardo Bolsonaro. Os caras estão com uma vontade louca, cara, de prender o Eduardo Bolsonaro, prender o Bolsonaro e acabar com a direita inteira. Então, o Peter vai explicar aqui direitinho. Aqui. Parece que os caras acharam um meio, os caras estão felizes da vida, mano. Acharam um meio de prender o Eduardo Bolsonaro. É verdade isso? Não sei. Vamos assistir aqui o vídeo do Peter aqui, que ele vai explicar aí como que funciona esse negócio, se é verdade, se não é. Sobre a lei americana que pode prender Eduardo Bolsonaro. Olha que coisa, o pessoal do Brasil 247 quer lá, chama uma lei para prender o Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos. A Foreign Agents Registration Act, uma lei americana que proíbe pessoas de outros países de fazer lobby nos Estados Unidos sem registrar um determinado registro de coisa lá. Quem é que teria que ir atrás dessa lei? A Pam Bondi, né, que é a secretária de Justiça lá dos Estados Unidos, a chefe do DOJ, indicada pelo Trump, e que lógico que não vai fazer isso, né? Isso daqui mostra uma coisa muito curiosa. O desespero da esquerda. Eles viram que entraram num caminho sem saída. Não tem como sair dessa história, né? Aí você começa a ver esses jornalistas mais à esquerda, esse pessoal mais à esquerda, percebendo que, caramba, né, fudeu, né? Ferrou, né? O que nós vamos falar agora, né? Aqui, ó, tem outro caso aqui da Raquel Landinha, que não, porque penas dos réus da grande trama golpista serão duríssimas depois que Eduardo Bolsonaro atiçou o Trump, agora vai ser muito pior e não sei o que ela... Tem lógica isso daqui? A gente já sabia que o pessoal ia condenar Bolsonaro a 50 milhões de anos de cadeia, né? Todo mundo já sabia disso, né? O pessoal tá desesperado, meu amigo. Olha essa manchete do Poder, uma manchete, notícia importante. Você não poderia dormir hoje sem ver essa notícia aqui, ó. Alexandre de Moraes faz musculação no Pinheiros nesse domingo. Não, porque caramba, tem que falar que olha só Alexandre de Moraes ali com o seu calcinha apertadinha. Caramba, bicho, como o Xandão tá importante. Até quando o cara vai fazer musculação, bicho, o cara vai pra academia, tem que fazer manchete. Porra, Xandão, o imperador. Tochada no cu, tá fazendo algum exercício lá no piano. Acho que tá fazendo errado, hein? Mas não sei, eu não sou professor de educação física, então você não poderia terminar o seu domingo sem saber que o Alexandre de Moraes malhou hoje. O que você tira dessas manchetes todas aqui? É o desespero do pessoal. Eles sabem que perderam, eles sabem que não tem saída. Eles sabem que o Brasil, por mais que o pessoal, muita gente lá queira ir para o caminho Venezuela, queira ir para o isolamento completo do mundo, eles sabem que o pessoal não vai deixar isso acontecer, porque seria um prejuízo enorme para a elite aristocrática socialista de Brasília. Não me entenda mal, um monte de gente lá quer ir para o caminho Venezuela, mas a maior parte não vai querer. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Alexandre Gaspar Grana, Érica Hilton e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né?
Chega a ser engraçado aqui. Brasil acha lei nos Estados Unidos para prender o Eduardo Bolsonaro. Desde 1938, vigora nos Estados Unidos o Foreign Agents Registration Act. É uma lei que pode desmascarar e prender o Eduardo Bolsonaro. Vamos botar na cadeia. Essa reportagem se baseia em fontes oficiais e artigos publicados na imprensa estadunidense. O material foi compilado e adaptado de modo a retratar a intensa discussão que permeia os Estados Unidos sobre a violação de Eduardo Bolsonaro à Foreign Agents Registration Act. A Lei de Registro de Agentes Estrangeiros foi promulgada em 1978, não sei o que lá. A lei exige que indivíduos ou entidades que atuem como agentes de mandantes estrangeiros se registrem no Departamento de Justiça, caso exerçam determinadas atividades naquele país, inclusive advocacia política, lobby, relações públicas ou disseminação de informações para influenciar a política ou opinião pública daquele país. Isso é um negócio que eu acho bacana nos Estados Unidos. Tá? Aqui no Brasil, o pessoal fala não, que não pode liberalizar o lobby. Não, eu acho que tem que fazer igual nos Estados Unidos, porque lobby faz parte, gente. Tudo que tem empresa tem lobista, todo mundo contrata lobista lá em Brasília. Pelo menos você fica sabendo quem é lobista de quem, entendeu? Realmente, a atividade de lobby, ela existe, ponto final. Você pode ter certeza, tem um monte de gente lá em Brasília que é especializada em se fazer lobby. É lógico, como o lobby é proibido no Brasil, você não vai encontrar a porta do cara e dizer lobista, fulano de tal, lobista. Não vai ter isso, porque isso é uma coisa que pega mal. Mas tem um monte de gente que trabalha exatamente com isso. São pessoas lá em Brasília que são muito conhecidas, conhecem um monte de gente, tem um bom relacionamento com um monte de gente. E se você parar para pensar, não tem nada de errado você contratar uma pessoa para tentar convencer os deputados e senadores aí para algum determinado caminho. É parte da democracia. Você leva um argumento, né, e o cara aceita ou não aquele argumento, não tem nada de errado. É verdade que algumas vezes os lobistas fazem mais do que isso, tá? É verdade que algumas vezes o lobista vai lá e vira pro cara e fala assim, ó, vou te convencer aqui a aprovar a lei XYZ, porque vai ajudar a minha empresa aqui, tá aqui, ó, 100zão para te ajudar, para te convencer. Isso é errado. Isso é corrupção, não é lobista. Lobista é o cara que vai lá, o lobismo, né, o lobby, é o cara que vai lá e tenta convencer, não, essa lei vai ser importante porque não sei o que lá, porque vai gerar 10 mil empregos e vai ajudar não sei o que lá, e vai ajudar isso, vai ajudar aquilo. Isso é legítimo, o argumento é legítimo, a conversa é legítima. E acredite, cara, muita coisa muda com conversa, tá? Você pode parecer que não, mas os deputados, senadores, juízes e políticos lá em Brasília de forma geral, eles são pessoas como a gente. Então, assim, de repente, se alguém chegar para você com um argumento interessante, né, uma questão... Veja, ninguém vai convencer ninguém em ambiente de polarização extrema, como o caso que o Brasil está vivendo nas questões políticas atuais. Ninguém vai convencer um lulista de que Bolsonaro é inocente. Ninguém vai convencer um bolsonarista de que Lula não é um corrupto. Mas existe uma série de outras situações em que o lobby funciona, coisas que não tem. Ah, tem que aprovar uma lei que vai aumentar a isenção de imposto para tal indústria, para tal componente, tal situação. Se você tiver um argumento bacana, se mostrar para o cara, olha só, isso vai te ajudar dessa forma aqui, vai parecer bacana para o pessoal dessa indústria aqui, não sei o que lá, pode te ajudar politicamente, né? Assim, é um argumento que, se for no argumento, o lobby é válido. É o que acontece nos Estados Unidos, você se registra como lobista e você pode fazer essa profissão lá em Washington, tentar convencer congressistas, tentar convencer outros políticos a seguir um determinado caminho que seja de seu interesse. É direito seu fazer isso, né? E isso acontece independente de qualquer coisa. É o que eu falo pra vocês, é uma burrice aqui no Brasil você criminalizar esse tipo de coisa, porque a coisa continua acontecendo do mesmo jeito, né? Meus amigos, então é isso. Eduardo Bolsonaro agora, se fufu, ele vai preso com certeza. Pode aguardar que vai aparecer lá aquele tum da Globo lá, notícia urgente que Eduardo Bolsonaro foi preso nos Estados Unidos, tá bom? Pessoal, muito obrigado por você que chegou até aqui. Se você gostou do conteúdo, por favor, né, dá uma forcinha, se inscreve no canal. Se não gostou, deixa seu dislike e diz por que não gostou. E diga, né, como que eu posso melhorar, que eu vou sempre estar fazendo o máximo de mim para trazer o melhor para vocês, tá bom? Então é isso. Muito obrigado e até a próxima.